Olá, gente bonita, tudo bem? Eu sou o El, estou aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho da Palavra de Deus, da Santa e Sagrada Bíblia. Dessa vez, vamos falar um pouquinho do capítulo 19 e iremos falar, ou melhor, iremos fugir um pouquinho de Abraão e falar um pouco de seu sobrinho Ló. Então, vamos para a história, roda o VT. Então, amados, como eu já estava falando, a gente vai fugir um pouquinho de Abraão dessa vez. Vamos falar um pouquinho de Ló, né? Então, o capítulo 19 começa falando que dois homens, no período do pôr do sol, tardezinha, já iniciando a noite por aí, né? é, Vieram até Sodoma, ou seja, chegaram a Sodoma, onde o sobrinho de Abraão se hospedara, né? Daquele tempo que Abraão viu que o lugar onde eles dois estavam habitando não dava mais certo, e aí entraram em acordo eles dois de que deveria ir para um lado e outro para o outro. E Ló viu toda a campina de Sodoma e de Gomorra, se apaixonou por ele e lá ficou, né? Então, esses dois viajantes, né, que Ló considerava assim, não sabia que eram anjos, acredito eu, chegaram até Sodoma e aí Ló acredito assim que estava ao longe, porém a um passo em que ele avistava, correu ao encontro desses dois viajantes, né? E, e pediram, ou melhor, ele pediu para que esses dois passassem a noite em sua casa. A princípio, eles resistiram a esse pedido. Mas como Ló insistisse, eles aceitaram, né? Aceitaram ficar na casa de Ló para passar a noite. E o mais impressionante dessa história é que esses dois viajantes, eles foram para Sodoma para ver como estava a terra, se o clamor que subia até o céu era verdadeiro ou não. Então, eles chegaram até Sodoma, Ló ofereceu sua casa, e aí esses dois ficaram em sua casa, e enquanto ficaram em sua casa, começaram a pesquisar sobre o território, mas de uma forma diferente, né, amados? Não saíram da casa de Ló, claro. Ou talvez saiu, não sei. Porque o capítulo 19 não fala, mas acho que saiu. Mas Ló ofereceu um banquete para esses dois, né? E aí comeram, beberam, se divertiram um pouco. E aí chegaram os homens daquela cidade de Sodoma, tanto os mais velhos como os mais moços. Falou com Ló que era para ele tirar esses dois homens da casa dele para que pudessem abusar desses dois homens. Imagine aí, como a cidade de Sodoma não era pervertida, como a cidade de Sodoma não era má. Aí é a hora que a gente vê. Lá mais para frente, ele falou para Ló que o clamor, acredito que daquele lugar, chegou até eles, chegou até o céu. Por isso veio para investigar, para ver se era verdade e para destruir o local. Então foi aquela hora em que veio a prova de que aquela cidade realmente era do jeito que o clamor tinha subido ao céu. Imagine aí, amados.
E o mais impressionante também é que naquele momento, acredito eu, que Ló percebeu que era mensageiro de Deus. Que era, acredito eu, que 2 anjos. Será que ele imaginou que era 2 anjos? Mas vamos para frente, né? Mas com certeza ele imaginaram que era mensageiro de Deus, né? Já havia profeta naquele tempo, né? Abraão era um. Então eles chegaram, tiraram Ló de lá de fora e colocaram para dentro de casa e feriram de cegueira aqueles homens, tanto os mais velhos como os mais moços. Tanto é que eles cansaram de procurar a porta, porque não acharam. Estavam cegos, como é que um cego vai conseguir enxergar? É como se você estivesse com os olhos fechados e procurasse alguma coisa, não tem como, né? Então foi exatamente o que aconteceu com eles. Procuraram, procuraram, mas não acharam. Cansaram, né? Foram para a sua vida. Voltaram para cada um para os seus lares. E então esses homens falaram para Ló que ia destruir a cidade, né? E que era para eles, ou melhor, para ele avisar para os seus genros, seus filhos, todos aqueles que tinham intimidade com ele, que estavam naquela terra, de que era para sair daquele lugar, que esse lugar ia ser destruído. Então Ló prontamente foi, avisou para os seus genros, no caso os futuros maridos de suas filhas, que a cidade ia ser destruída, que era para eles saírem daquele lugar, para não ser destruído juntamente com a cidade, né? Do qual esses moços acharam que Ló gracejava deles, porque naquela época não havia destruição com fogo, principalmente para uma grande cidade, né? Uma grande, diga assim, não é tão grande assim, mas é uma cidade luxuosa e que o fogo não ia destruir facilmente a cidade, né? Então eles achavam que gracejava por causa disso, porque não havia naquele tempo ainda destruição por fogo. Então Ló voltou triste para casa, acredito eu, né? O capítulo 19 não fala, mas acredito eu que voltou triste para casa e avisou para os anjos que os seus genros não queriam, achavam que não ia acontecer. E daí, amados, foram, passaram a noite e de madrugada, acredito eu assim que antes de amanhecer, não é antes de raiar o sol, é antes de amanhecer, ou melhor, como diz a própria Bíblia, antes da alvorada, né, os anjos apertaram com Ló, dizendo que era para eles sair imediatamente, porque logo eles iam destruir a cidade. Então, como o Ló se demorasse, os anjos pegaram pela mão de Ló, das suas 2 filhas e de sua esposa e tiraram para fora da cidade. Disse que era para ele se refugiar lá no monte. Porém, como o monte era muito longe, imagino eu, né? Então eles disseram, ou melhor, Ló disse, assim não, Senhor. Se eu for para lá, eu vou perecer juntamente com a cidade. Só para você ver a distância que era. Mas Ló olhou, viu uma pequena cidade, né? Um pequeno monte, alguma coisa assim. E disse, deixa eu fugir para lá, é mais perto. Então esses 2 anjos consentiu. Tanto é que Ló, acredito que foi Ló que chamou esse nome, o nome daquela cidade de Zoar, né? E aí ficou lá até acalmar a destruição dessas 2 cidades, de Sodoma e de Gomorra. Então eles fugiram, mas enquanto eles fugiam,
diz a Bíblia que, ainda no capítulo 19, que a esposa de Ló, ela olhou para trás, amados. E o que foi que os anjos falaram? Pronto, os anjos falaram que não era para nenhum deles olhar para trás, para que não perecesse juntamente com a cidade. Mas a esposa tinha muitos bens naquela cidade, então ainda estava apegada aos bens materiais. Ela, infelizmente, teve o desprazer de olhar para trás. E acredite se quiser, ela se transformou numa estátua de sal, porque ela não ouviu a voz dos mensageiros de Deus. Ela foi destruída juntamente com a cidade, infelizmente, amados. Mas, em compensação, as duas filhas de Ló foram salvas juntamente com Ló, porque ouviram a voz dos mensageiros de Deus, dos anjos. E a história também diz que, mesmo a gente fugindo um pouquinho de Abraão, a história diz que Abraão ainda era de madrugada. Deixa eu ver. Ó, a Bíblia diz que quando esses anjos começaram a destruir a cidade, já raiava o sol. Mas, por um outro lado, diz que Abraão foi de madrugada. E quando eu penso em madrugada, eu olho assim, lá para umas 5, 6 da manhã, que ainda o sol não raiou. Né? Tem um química isso aí, mas acredito eu que essa madrugada não é exatamente a madrugada que conhecemos hoje, 5, 6 da manhã, deve ser assim, umas 6 e pouca por aí. Aí Abraão caminhou e chegou, olhou para aquela campina onde Deus falou que ia destruir, né? Que foi, no caso, o terceiro anjo que estava ali com Abraão, que os outros dois foram para a campina, para onde estava Ló. E ficou um, dos três ficou um com Abraão, do qual ainda teve a conversa de que, se caso tivesse 50 justos ali naquela cidade, se Deus iria destruir, Deus falou que não ia destruir, né? Enquanto Abraão terminou em 10, né? E aí Deus falou que não ia destruir por amor aos 10. Aí esses dois anjos foram para ver se ali havia algum justo e achou Ló. E aí tirou Ló, e quando tirou Ló, destruiu a cidade. E aí Abraão olhou para aquela campina, viu que estava subindo fumaça, como uma fumarada de um forno. Imagine aí. Aí foi que Abraão se lembrou do que Deus falou para ele, que iria destruir aquela cidade. E também fala que quando Deus estava destruindo, lembrou de Ló. E aí tirou Ló daquele lugar. Porque Ló era um homem justo e também sobrinho de quem? De um profeta, amados. De um amigo de Deus. Então não podia deixar acontecer uma tragédia com o sobrinho de Abraão, né? E a história, o capítulo 19, termina assim, dizendo que Ló saiu de Zoar, não é isso? Ló saiu de Zoar e foi habitar no monte onde os anjos falaram que era para ele habitar, né? Foi para lá receoso de que o mal pudesse acompanhar ele ali em Zoar. E ali em Zoar aconteceu uma coisa interessante, amados. As duas filhas de Ló
acredita assim que tempos depois, né? Tanto é que elas falaram que o pai já estava velho, então acredita assim que tempos depois elas entraram em acordo, as duas, a mais moça e a mais velha, de deitar-se com o pai, ou seja, de ter filhos do próprio pai. E aí a mais começou pela mais velha, se deitou com o pai, depois deu a oportunidade para a mais nova, e dessas duas, ou melhor, do próprio Ló, gerou dois povos, duas nações. Uma que tem pelo nome de Moabe, né, que é o nome do filho da mais velha, né, foi aonde gerou os Moabitas, que é um dos perseguidores de Israel. Acredito que até o dia de hoje. E o nome do filho da mais nova é Ben-Amim, que é o pai dos Amonitas, que também é um povo, uma nação que é contra o povo de Israel até hoje. Pense aí, povos iguais, povos do mesmo pai, porém um odeia o outro, né? Então, amados, tá aí o capítulo 19, o desenrolar do capítulo 19, e que nos mostrou que nós devemos acreditar e confiar em Deus. Se Ele diz isso, será isso. Se Ele diz aquilo, será aquilo. Então, se Deus fala, devemos ouvir. Não devemos ser que nem a esposa de Ló, que desacreditada perdeu a salvação. Hoje, amados, Deus está falando que Ele irá voltar e quer que nos preparemos para a breve volta dEle. Então, amados, devemos nos preparar, devemos ler a sua palavra, devemos falar com Ele através de oração e devemos confiar nele, custe o que custar. E mais ainda, eu vou repetir, devemos ler a palavra de Deus, pois é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o salmista Davi. E que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde. E que possa nos preparar cada dia para o seu breve retorno, segundo retorno. Até mais.